Boa tarde, bem-vindos. Começando mais uma área live, hoje com um convidado especial, com o Sérgio Matos, que dispensa muitas apresentações. Eu estou fazendo essa live nesse horário um pouco diferente, porque o Sérgio está no exterior, está em Miami, e o horário que a gente tinha agendado, ele teve um voo marcado para esse horário. Então a gente resolveu trazer a live para esse horário, tá bom? Agora eu vou convidar o Sérgio para entrar ao vivo comigo direto. Boa tarde, meu querido. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo Tudo bem, jóia? tudo Que tranquilo. bom te ver. Verdade, quanto tempo, não? A última vez que nós nos vimos foi em Brasília. Eu me lembro do evento que teve lá. Na sua palestra, naquela sua palestra maravilhosa. Opa, que bom que você gostou, que bom. Que bom que você está aqui, que bom que você aceitou meu convite. Eu fiquei muito feliz, Imagina. porque eu admiro muito o teu trabalho há muitos anos, já acompanho desde o comecinho, né? Eu me lembro. Eu acompanho o teu trabalho e gosto muito do teu trabalho, assim, de você pessoalmente. É um dos Obrigado. designers que eu conheço pessoalmente que sempre tem uma energia boa quando a gente se encontra, né? É verdade. Eu lembro do dia que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos num evento, num antiquário. E Foi, aí a gente saiu juntos subindo a Rua Augusta. é Eu, verdade. você e aquele designer argentino dos metais, Roberto, que eu lembrei o nome isso. dele. É muito bacana. Que Oh, bom. bacana, vou conhecer no Bem-vindo, Brasil. Obrigado. bem-vindo. Você está me ouvindo bem? A gente não conseguiu fazer o teste antes, né? Não, tô te ouvindo super bem. Está me ouvindo bem? A imagem está Tô. legal? Tá sim. Beleza. Maravilha. Vamos lá, meu querido. Vamos do começo. Eu queria saber da tua formação técnica. Qual é a tua formação acadêmica? Vamos lá. Bom, o primeiro curso que eu fiz foi de publicidade e marketing, né, em Cuiabá Sim. ainda, quando eu morava no Mato Grosso. Você é mato-grossense, né? Sou do Mato Grosso, nasci em Paranatinga, no Mato Grosso. E Bacana. o segundo curso foi design, né? Eu estava em marketing, mas eu estava muito direcionado, o meu curso era muito direcionado para vendas, né? Não era muito o que eu Sim, queria fazer, eu queria trabalhar com criação de peças publicitárias e tudo isso. E entendi. não estava feliz e conseguindo nesse meio termo saber mais sobre design, estudei mais sobre design e decidi fazer o curso de desenho industrial. Acabei E passando na você já. Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande. Entendi. Você já tinha essa paixão pelo design de produto ou não? Ou isso foi aparecendo no meio do caminho? Como é que Não, foi o teu processo? eu acabei descobrindo no meio do curso de design, não, de curso de marketing, né? E Sim, que tinha criação de produtos, de embalagem, mas eu fui muito para fazer design pensando em fazer embalagens, né? Eu queria desenvolver embalagens, essa era a ah, minha ideia dentro do design. Acabou que quando você eu não fui tinha para a muito. Universidade Federal de Campina Grande, me colocaram num curso, né, de um estágio dentro de uma empresa de imóveis e acabei me apaixonando. Foi uma professora minha, não, uma amiga na época, né, que hoje ela é professora na Universidade Federal de Campina Grande, ela conseguiu esse estágio para mim, a Cleone. E da partir daí, acho que o design de imóveis ficou comigo até hoje. Eu não consegui entrar em Virou outras uma áreas. paixão. Exato, Virou virou uma uma paixão paixão. mesmo. É. O Sérgio Farer, quando eu entrevistei ele falou que o primeiro produto que ele fez foi uma cadeira feita de paleta de guitarra. Ele Uau. fez sem muita pretensão. E aí essa cadeira virou um sucesso. Ele Olha, recebeu muitos prêmios e tudo, e aí ele virou designer por conta disso. Você olha. teve algum produto desse tipo que te abriu o olho, te despertou ou não?
Então, eu acabei fazendo, dentro do curso de design, né, lá da Federal de Campina Grande, teve um curso com os professores de italianos, né? E a gente, naquela época, era muito focado no design italiano, no design escandinavo, É, porque a nossa biografia, né, a gente, que tinha dentro da biblioteca, era mais esse tipo de design italiano, escandinavo, minimalista. Então a gente acabava muito desenhando, pensando focando nesse tipo de design, né? E, e foram esses professores que me abriram a mente, assim, falaram, por que você não, dentro desse curso, você não faz produtos inspirados na identidade brasileira, né? E foi a partir porque na daí que eu época, comecei a desenhar. na época nem existia isso, né? A gente Então, tinha, eu lembro dessa época, a gente tinha aquela referência do plástico injetado, era o sonho de consumo de todo mundo, a cadeira de plástico injetado, exato. empilhável, né? Que a Eu gente não desenhava tinha assim, aqui, eu desenhava né? Que a mesmo, gente, pensando nesse plástico injetado, tudo, esse era o sonho do designer, acho que naquela época, né? naquela época. Produzir A gente peças está com moldes falando e de tudo. quanto tempo? Ah, 10 isso anos? foi mais, eu acho, 2004, 2003, por aí, né? Eu tenho, Bacana. é, E, é, tem uns e 20 aí anos, mais ou menos. você começou a sua carreira dentro do meio universitário, né? Dentro do meio acadêmico, praticamente. Foi isso, né? Isso. Aí eu comecei, foi uma das primeiras peças que eu fiz dentro desse curso. Foi um banquinho chamado Yanomami, que era inspirado nas pinturas indígenas. E esse banquinho acabou participando de bastante prêmios, ganhou alguns prêmios, né? Foi o meu primeiro prêmio na área de design, foi com esse banquinho também. Ah, E isso me incentivou a entrar nessa área, né? E anos depois eu acabei entrando no design por pura sorte, dentro desse mercado, né? Eu tentei de várias maneiras entrar no mercado brasileiro aqui, mas era muito difícil quando você não é conhecido. Naquela época se falava pouco em design brasileiro, né? é, Você via, andava naquela rua ali na Alameda Gabriel Monteiro, por exemplo, pouquíssimas você lojas não via vendiam design nada. brasileiro. Era tudo design mais ou menos inspirado de fora. Já tinha, lógico, os grandes, os conhecidos, Campana, Sérgio Rodrigues, Lina Bobardi, toda aquela galera que tinha esse tipo de design, Os mas pouco se clássicos. falava dentro do meio universitário, né? E É. hoje se fala muito de design brasileiro, de inclusão do meio local dentro do design, né? E foi mais ou menos isso que eu fiz. Em 2008, fui convidado para participar do primeiro, 2009, fui convidado para participar do primeiro Salão Satélite, né, na Itália. Foi Bem isso no, que me abriu os caminhos, né? bem A no Marvel me comecinho, né? chamou. Foi. Bem E no foi com- por pura sorte. Eu fui para a Itália para estudar, em 2008, acho, e acabou que não deu certo bolsa de estudos, nada disso, e eu pedi para trabalhar durante o Salão do Móvel, para trabalhar mesmo, né, durante o Salão do Móvel. Eu mandei uma carta, currículo, mandei um portfólio para mostrar que eu trabalhava com design, e acabei que eu não consegui o trabalho lá, mas esse meu portfólio chegou nas mãos da Marva Griffin, né, que é a curadora do Salão bacana. Satélite. E um ano depois ela me escreveu, falou, Sérgio, estou indo para o Brasil, queria muito te encontrar em São Paulo, para a gente conversar a respeito do Salão Satélite. E Bacanérrimo. acabou que eu não pude ir, né, encontrar com ela em São Paulo, mas eu atualizei ela do que eu já tinha de novos produtos. Falei, olha, tem isso de novos produtos, né? Ela falou tudo bem, ela entendeu a minha situação, não tinha como ir. E ela me mandou uma carta em seguida me convidando para o Salão Satélite. Esse salão me fez abrir muitas portas aqui no Brasil, né? Fora poucas, mas aqui no Brasil eu consegui entrar nas primeiras lojas, né, dentro do Brasil. Uma das primeiras lojas que topou e que conversou comigo lá dentro do Salão Satélite foi a Marché, Arte de Vie, do Arbel e da Cris. A Eles Marché é que maravilhosa. Os dois são eles são os visionários. queridos. Eles que são os Eles queridos, são me ajudam até hoje, assim, com instruções, é, sabe? não, eles são maravilhosos, os dois. É um casal assim fantástico, eu acho. Eu Conheço os também dois, gosto muito. gosto muito. Acho a loja deles bárbara. É, É,
Eles têm essa visão essa visão além, né? Eles conseguem ver Exato, além do restante do mercado, né? Eu exato. Se acho assim. tornaram amigos mesmo, que me ajudam, me aconselham com muitas coisas até hoje. Eles são dois queridos, eu gosto muito, assim, da galera do design de São Paulo, que fomenta o design, né? Eles são Exato. geniais, assim. É. Bom, aí você começou ali na Marché Arte de Vie, e depois foi passando por outras marcas, né? Você Isso, eu começou o teu comecei. trabalho aí em 2008 e 2010 você montou o teu estúdio, não foi? Isso. Mais ou menos? 2010 foi o ano que eu participei do primeiro Salão Satélite. E aí sim eu tomei cor dentro, depois do Salão Satélite, que eu vi a repercussão e que vi que poderia viver de design. E eu decidi abrir o meu estúdio em Campina Grande. Eu estava muito focado nas empresas do sul do Brasil, de imobiliário, né? Mas é muito difícil entrar nessas empresas. Escrevi, fiz projetos, tudo. Eu falei, olha, eu quero produzir design, eu quero trabalhar com design e vou trabalhar aqui, na minha região mesmo. Então eu saí procurando o que eu tinha de material para trabalhar ali. A gente não ia encontrar uma indústria forte ali de imobiliário. Naquela época, como a gente falou, eu pensava em plástico injetado, com tudo isso. Não tinha. Então saí procurando o que tinha em volta. E acabei descobrindo, bom, Campina Grande é um grande produtor de rede, dessas redes de dormir. Sim, E eles produziam aquele algodão, né, aquele fio de algodão para fazer o punho das redes. Eu usei esse fio de algodão no início na minha produção, que naquela época quase ninguém usava corda dentro da produção, né, de mobiliário. Então eu comecei a fazer uns banquinhos produzidos com essa corda de algodão. E lá em Campina Grande tem um algodão que é especial, ele já nasce colorido, né? Então, naquela época tinha 5 cores. Eu comecei a trabalhar com esse algodão super natural, desenvolvido pela Embrapa. Então, foram acho que uns 2 anos trabalhando com esse tipo de material e depois a gente substituiu pela corda náutica, que apareceu, que é um produto mais resistente para área externa e tudo. Então, foi aí que eu comecei essa história com a corda, que acabou virando a identidade do a sua estúdio. marca me- É, meio que sua marca registrada, né? exato. Você E está falando, você tá falando do banquinho carambola o Banquinho ou não? Carambola foi a primeira peça feita com corda. Depois vieram outros e acabou sendo realmente a identidade do estúdio, esse trabalho com a corda. Foi justamente por um acaso, por uma necessidade de material para trabalhar. E na época eu mesmo fazia as peças, eu produzia as peças e vendia. Né? E depois eu comecei a me juntar com pequenos produtores, porque os grandes não queriam produzir os móveis do estúdio, porque era muito difícil, muito diferente do que eles faziam. Então a gente levou uma segunda exposição que a gente teve em Milão, eu tinha que levar a poltrona balão. E levei para uma fábrica lá perto de Campina Grande que produzia já a estrutura do carambola. Só que a Certo. balão ela é totalmente diferente, né? A estrutura dela. Quando eu levei, montei essa poltrona com ele, com fita e com um varão de alumínio, ele falou, ó, Sérgio, a gente faz cadeiras aqui na loja, mas móveis extraterrestres a gente não faz. Porque era tão diferente do que ele estava fazendo, e ele não topou fazer. E quem topou fazer comigo foram pessoas que estavam, marceneiros, serralheiros, que trabalhavam no fundo de casa. Então, esse serralheiro que Certo. começou comigo, lá em Campina Grande, é o cara que produz comigo até hoje, né, as estruturas da minha peça. E, Muito e legal. quem produz as tramas também são as mesmas pessoas que começaram comigo lá atrás também. O seu Geraldo, Dona Francisca, né? E aí tem outros grupos que vão fazendo partes das peças para mim. Então, a gente começou Isso é, com os isso é, pequenos e crescemos todos juntos. é, isso é muito bacana. Reconhecer essa mão de obra, né, e trazer junto com Sim, você para todas as etapas, né? sim, E eu acho que é importantíssimo essa mão de obra na linguagem do meu estúdio, né? Ela é importantíssima, tanto do serralheiro que produz para mim, porque são peças difíceis, mas quem faz a trama também, né? Antes a gente tinha que ensinar como que fazia a trama e tal, e hoje qualquer projeto que a gente faça, já no render eles conseguem identificar já que tipo de trama que vai usar, que tipo de amarração. Então hoje esse processo se tornou mais rápido e mais fácil.
Entendi. É bacana isso. É, e você forma uma mão de obra qualificada, né? Tem mais isso, né? Porque Isso, você acaba. eles trabalham exclusivamente para o estúdio, né, hoje, e essa mão de obra é muito difícil de você encontrar em outro lugar. A gente já tentou fazer alguns produtos, esses mesmos produtos, em outras regiões, e a gente não conseguiu a mesma qualidade do que a gente consegue com o artesão de Campina Grande, por exemplo. Eles têm uma habilidade muito, muito grande. Eles conhecem o material, né? As Exato. características, os truques, né? É que nem um Exato, os grande truques. cozinheiro. Tem os truques corretos para fazer a comida, que só eles têm por conhecer o material. Mas eu É digo verdade. assim, formar, formar a mão de obra que eu digo, é, não só aquele artesão que já está acostumado, mas, por exemplo, fazer um projeto para treinar a mão de obra de crianças carentes, por exemplo, para virarem artesãos, entendeu? Criar um ciclo de treinamento, né? A gente fez um projeto junto com o Museu do Homem do Nordeste. Né? A gente não pode fazer com crianças, né, pela lei, mas nós fizemos com jovens, né, artesãos da periferia de Recife e de Olinda. Foi um projeto do Museu do Homem do Nordeste. Então, nós chamamos jovens a partir de 18 anos que queriam aprender um tipo Um de trabalho ofício, manual, né? E aí a gente criou um grupo. E esse grupo, nesse projeto, a gente ensinou do começo ao fim, né? Como criar, como gerar inspiração, né? Como gerar conceitos, tudo. A gente fez o curso de design do começo ao fim com eles. Foi 1 ano de trabalho. E eu, bacana. e eu passei essa nossa técnica da corda para eles. Né? Era um grupo razoável, acho que eram 15 pessoas. Né? Dessas 15, eu acho que 8 pessoas continuam até hoje. O curso foi em 2012, até hoje eles continuam produzindo e vendendo essas peças. Né? Esse é o trabalho deles até hoje. Né? Desse curso. Eles Isso é muito fornecem, legal. eles revendem para vários estados, para várias empresas. Isso são um projeto que foi bem bacana. Eu te digo isso porque, de certa forma, a gente vê no mercado do design, sobretudo o mercado do design brasileiro, da brasilidade, né? Essa dificuldade de mão de obra, porque são técnicas novas, materiais novos, materiais não usuais no mercado, né? Exato. E você tem essa dificuldade de achar mão de obra especializada, né? E eu É. sinto falta de ter isso, O que me ajuda de ter bastante essa nisso escola, né? não tem, né? A escola de artes de ofício seria, né? A gente não encontra isso. Justamente. O que a gente encontra são grupos, né? Que detêm uma determinada técnica, né? Esse grupo detém, Sim, e às vezes eles não gostam de passar para outros grupos, né? Então, justamente. a gente costuma trabalhar nesses projetos do Sebrae que eu desenvolvo pelo Brasil afora, trabalhar com esses grupos. Então a gente vai lá, conhece o grupo, identifica que técnica que eles trabalham e produz e desenvolve produtos para eles em cima do que eles trabalham, dessa técnica que eles já trabalham, né? E aí é um Você produto trabalha. para eles, para o grupo, não é um produto para mim ou para o Sebrae. A gente desenvolve para a comunidade, para que ela possa dar, para que esse produto possa dar retorno financeiro para eles. Essa é a ideia do projeto. E esse projeto Isso é eu muito bacana. já trabalho quase 10 anos, né, desenvolvendo projeto com comunidades através do Sebrae. Bacana. Muitas pessoas confundem até, né? Falam, o Sérgio está lá nessa comunidade desenvolvendo produtos para ele revender. Não é. Os produtos são desenvolvidos para a comunidade, o produto pertence à comunidade, por contrato, tudo, a gente deixa o produto cedido para a comunidade. Né? E isso é bacana, porque muitas pessoas vivem dessa renda desses produtos. Porque, às vezes, como eles estão tão isolados, né, nessas regiões, eles não conseguem ter acesso a esse mercado, né, as lojas e tudo. Então, eles não sabem o que essas lojas precisam. Né, precisam. Vou citar um exemplo de como eles não entendem, né, esse mercado. A gente trabalha muito também com comunidade indígena no Amazonas. A primeira Certo. comunidade indígena que eu trabalhei, eu passei 10 dias desenvolvendo uma fruteira com elas.
Então, todos os dias eu falava da fruteira, nós estamos fazendo a fruteira e tudo. E acho que no último dia, uma das artesãs me perguntou, Sérgio, o que é fruteira? Né? Aí eu fui sacar que, falei, pô, são culturas totalmente diferentes, né? Eu tenho que explicar realmente isso, né, para elas. Eles Eu não tinha que ter têm, feito isso no início, né? não tem uso para eles, né? Não é o Exato. cotidiano deles. Não, Entendi. decorativo não, lá é utilitário, né, para eles. Tudo que eles É, fazem em cestaria é utilitário, não é algo para decorar a casa. Então eu expliquei porque era uma justamente. fruteira para ela, né, que a gente estava fazendo um bowl para colocar as frutas na mesa, e ela falou para mim, não, porque fruteira para a gente é uma árvore que dá frutos, né? E ela tá certa, né? E agora É, eu falei, pô, eu fui insensível de não pensar, né, que elas não estavam entendendo. E agora, todos os cursos que a gente faz, a gente explica bem para que para que mercado, ou o que a gente vai fazer com esse produto que elas estão desenvolvendo. parece óbvio para nós, mas para eles não. É outro universo, é outro mundo. Esse É é outro mundo. um, é um multiverso, por assim dizer, né? É verdade. Eu queria que você explicasse mais sobre essa história, porque assim, você trabalha muito em parceria com o Sistema S, né? Que é Isso. Sebrae, basicamente o Sebrae que você trabalha, né? Muito. Eu trabalho no Junto Sebrae, a. governo do estado, Certo, algumas instituições também. Por exemplo, a gente fez uma parceria com a Museu A Casa, a Acnur, que trabalha com refugiados lá na fronteira com a Venezuela. Então, sim, depende muito das instituições, né, que contratam. entendi. E aí você viaja para essas comunidades, né? Você fica mesmo dentro da comunidade durante. Por exemplo, essa live a gente está fazendo hoje porque você vai fazer uma viagem dessas. E ficar. Isso. Você falou que mais ou menos 3 meses você fica, né? Não, eu fico dois, Nessa. 2 meses, mas não vai ser agora, não. Vou ficar 2 meses fazendo. São 11 cidades no Amazonas, 11 comunidades que a gente está desenvolvendo um projeto bem grande junto com o governo do estado lá, e Sebrae, Muito governo do legal. estado. E aí vou ficar 2 meses, cada semana, num lugar ali, viajando pelo Amazonas. Conhecendo as comunidades. E aí eles determinam essas comunidades, dizem para você assim, olha, tem uma comunidade tal, você vai para lá ou você participa dessa escolha também? Como é que é isso? Não, é tudo escolhido ou pelo governo do estado ou escolhido pelo Sebrae. Porque eles têm esse primeiro contato, eles sabem se o grupo já está formado, né, o que o grupo necessita, né, quais são as técnicas. Então, eles fazem esse primeiro levantamento e aí sim, na sequência, a gente entra, né, para conhecer a comunidade, para conversar o que eles querem, porque nesses projetos nada é imposto, né, tudo a gente vai, conversa o que pode, o que a gente não pode usar, né, qual tipo de técnica, né, qual tipo de identidade deles que a gente pode usar no produto. Então a gente tem essa primeira conversa e eu costumo fazer isso primeiro, para depois sim eu criar esses produtos. E aí a gente pensa nesses produtos já para esse mercado de alta decoração, né, que é um mercado que pode pagar por esse produto, que às vezes o produto leva dias, semanas para fazer, né, e quando eles vão vender na cidade deles, as pessoas não aceitam o preço, né? Elas querem trocar. Então acabou virando o artesanato virando moeda de troca dentro dessas Escambo, cidades. né? Exato, eles vão lá, trocam por comida, por roupa usada. E a ideia desse projeto é eles terem autonomia financeira. Então, nós apresentamos esses produtos para as grandes empresas, lojas, lojistas que compram artesanato e faz a conexão com eles. Então, passa o contato do artesão para o lojista e a negociação é toda feita com ele. Então, eu sou um dos consultores, Entendi. mas existem vários outros consultores dentro desse projeto que entram para ensinar a fazer preço, para trabalhar redes sociais, para trabalhar fotografia, porque eles vão precisar de fotografias para inserir isso na internet, né? Para tirar nota fiscal, empreendedorismo. Então, é um grupo grande de consultores que a gente prepara esses grupos para o mercado, né? Para eles poderem atender esse mercado. Então, É por isso a que você parte faz de essa digitalização. imersão dentro da, por isso que você faz essa imersão dentro da comunidade, né? Para Isso. entender o modo de vida e tudo.
E já aconteceu, por exemplo, de uma comunidade dessa não aceitar alguma coisa, dizer não, a gente não quer? Já aconteceu? Ah, Claro, né? Já. já aconteceu sim. Agora, isso acaba acontecendo nesse primeiro encontro com o Sebrae, né? Deles dizerem que não é o momento, eles não querem, eles querem continuar fazendo só o artesanato tradicional, e aí é uma escolha deles, né, realmente. Então, não tem problema para a gente faz só vai até onde eles querem. Então, se a comunidade aceitar, aí sim, aí eu entro com design, com tudo, e com os outros consultores, mas somente se eles aceitarem, né? Mas a grande maioria hoje acaba aceitando porque eles veem os exemplos das outras comunidades que a gente passou, e essas comunidades estão se desenvolvendo, estão ganhando dinheiro só do artesanato, né? E isso é bacana, serve muito de referência. Então, quando a gente vai nesses grupos novos, eles já sabem toda a história, né, desse projeto e estão abertos, né, para a gente para fazer novos produtos. O problema é que, às vezes, Isso a é gente bom. começa com um grupo grande, de 20 pessoas, termina com um grupo de 12, de 8, né? Porque o material é mais difícil fazer, são produtos mais difíceis, como é novo também, eles acabam desistindo. Mas os Entendi. que ficam, começam a ganhar dinheiro com artesanato, inspira os outros. E aí, quando eles começam a ganhar dinheiro, as outras pessoas que saíram do curso voltam a aprender a técnica para desenvolver também. Então, isso acontece demais, né, dentro desse projeto. Entendi. A coisa é meio mutante, né? Não, não Exato. tem uma coisa certinho, a coisa vai tendo um período de maturação, né? Exato, exato. Assim, depende precisa de um tempo realmente para maturar tudo. Entendi. E aí, só para para o público entender, porque tem gente que não conhece muito o teu trabalho, e aí para a Uhum. gente explicar isso mais direitinho. Você vai lá, não é desenvolve, você melhora um pouco a técnica deles, né? Dá uma cara mais design, né? Como diz o Máximo Morosi da Edra, ele diz assim: design é uma palavra feita para vender produtos, e é isso, né? Você traz essa palavrinha para eles, ensina para eles uma forma melhor de tratar o produto, né? De melhorar as técnicas e tudo, e lança esse produto no mercado, como um produto, por assim dizer, Sérgio Matos, né? E eles Hum, seguem o restante todo sozinho, é isso ou não? não, basicamente é assim. Eu desenvolvo produtos com eles, né? Eu costumo dizer que eu sou coautor dessas peças, não sou o autor dessas peças somente. Sim, Porque eu não detenho a técnica do grupo. O grupo já tem uma técnica ancestral e tudo isso. A matéria-prima é deles também, né? Eu não tenho conhecimento da matéria-prima, então eu vou lá, faço uma primeira investigação só do que é que eles trabalham, como eles trabalham. Só que, como eles não conhecem esse mercado de design, eles não sabem as medidas, as proporções, né? O que esse mercado está querendo, né? Então, eu entro com essa parte do que eu entendo do mercado, né, para desenvolver esses produtos. Então, eu desenvolvo os produtos, né, mas com a técnica deles, pensando na técnica deles, como que eles vão tecer, como que eles vão usar a matéria-prima, e é sempre uma grande conversa, né? A gente vai desenvolvendo juntos esses produtos, porque às vezes a técnica que eu imaginei não dá certo para fazer nesse produto que eu fiz, e eles têm uma outra maneira de fazer, e sempre acabam descobrindo uma maneira como produzir isso. O entendi. produto sai, né, sai com o nome da comunidade, né, desenvolvido junto, com coautoria do Sérgio Matos, né, é um produto do projeto com coautoria do Sérgio Matos, mas o nome que a gente quer exaltar dentro desse projeto é o nome da comunidade. A gente quer mostrar essa comunidade para esse mercado, né? Lógico que as lojas sabem que foi desenvolvida por mim, foi desenvolvida, né, dentro do projeto Sebrae, né? Mas o produto é da comunidade, é no nome da comunidade, isso que é legal. Você faz uma ponte entre a indústria e entre o artesão, né? No final das contas. Isso. A gente apresenta, né? A gente tem um grupo de lojistas que trabalham com artesanato. Então, finalizou um projeto, a gente manda para esses lojistas, que a gente já sabe que compra artesanato,
E aí eles já fazem a conexão, já manda com o telefone do artesão, já fazem a conexão e eles, né, fazem negócio por eles mesmos. Né? Não precisa de um atravessador, ou seja por mim, ou seja por Sebrae. Às vezes o que o Sebrae faz é levar esses artesãos para uma grande feira de artesanato ou feira de decoração. Né? E aí lá nessa feira de decoração, os lojistas acabam conhecendo as novas peças que foram desenvolvidas e tudo. E aí acabam fazendo a negociação junto com o artesão. Né? Quem vai para vender é o artesão. Entendi. Não, isso é fantástico. Porque as pessoas não sabem dessas histórias, né? Elas veem as tuas poltronas, os teus produtos e não tem essa informação de certa forma, né? Não, não. Eu sempre brinco com os designers que passam por aqui, as pessoas conhecem as cadeiras, conhecem as mesas, mas não sabem quem faz. E não Exatamente. sabem da paixão que as pessoas põem por trás disso, né? Demais. Não tem Eu acho que é essa... isso. Todo... Assim, É. eu acho que é isso que deixa o produto especial. Imagina, um produto artesanal, feito no Amazonas, por uma comunidade indígena, por uma técnica ancestral, né, com matéria-prima local, né, sustentável. Então, o produto já vem cheio de histórias. Né? Você está levando uma parte da cultura dessa comunidade para sua casa. Né? Você não está levando somente um produto, somente uma fruteira. Você está levando uma parte dessa cultura para sua casa. Isso que torna o produto, né, bonito, né, e faz com que você queira ter em casa. Porque fruteira por fruteira você pode encontrar um monte no mercado, mas uma fruteira com toda essa história envolvida, que veio lá dessa comunidade, lá no norte do Brasil, feita por essa comunidade indígena, né, isso torna um produto muito, muito especial. Né? Só o fato de Não ter é, vindo. não é mais só pendurar o cocar na parede, né? O cocar indígena na parede. Aquela Exato. coisa antiga que tinha só do cocar na Então, parede, que os verdade. decoradores usam muito. E o cocar está proibido de vender. Né? O cocar é proibido de vender porque eles não podem usar aves silvestres para tirar as penas para vender. Né? Isso gerou até um problema cultural dentro das comunidades, porque muitas comunidades se alimentam desses animais, né? E de todo jeito eles tiram as penas e não, só que eles não podem vender mais os cocais porque Ah, é proibido pelo IBAMA e tudo isso, né? Então quem tem cocar indígena hoje é uma relíquia, né? Porque não pode ser produzido, não pode ser produzido com pena de galinha, pena de animais que você cria em casa, mas animais silvestres você não pode mais. é por isso então que a gente tem visto essa mudança. Eu tenho reparado essa mudança no mercado de cocares de fibra natural, não de pena Exato. mais. É justamente por Uma isso. grande gama de cocares, do formato do cocar, só que de fibra natural, de palha, É, de outros materiais. Eu tinha reparado isso já, mas não sabia que era por isso. Olha é. como é bom falar com quem sabe, né? E só eles podem produzir para eles, para que mantenha a cultura e tudo isso, eles podem produzir. Mas Porque você não pode transportar isso, né? entendi. Bacana. E você, por exemplo, alguns produtos das tuas linhas, porque você tem a tua linha do estúdio, né? Que são basicamente o mobiliário, não é isso? Isso. E alguns objetos, e você tem o trabalho com as comunidades, né? Tem algum produto hoje na tua linha que é feito com comunidade? Ou não? Em parceria? Dentro do Tem sim. estúdio? Tem. Dentro do Qual estúdio é? tem um produto. Eu desenvolvi um projeto junto com o Sebrae Paraíba. As mulheres são marisqueiras, uma, uma cidadezinha chamada Acaú, né, no litoral da Paraíba mesmo, então elas captam mariscos, né, e a gente desenvolveu um projeto para elas que são os corais. Né, na frente de onde elas trabalham tem um banco de corais, e a gente pegou a forma desses corais e fez fruteiras, vasos, e aí esse projeto é da comunidade. Né, e hoje É elas, aquela como a poltrona gente coral. isso. E elas como elas desenvolver essa técnica para elas de usar corda, algodão, barbante, fazer aquele formato do coral. Então elas fornecem essas peças para a gente
né? A gente leva para o estúdio e monta isso tudo na cadeira, né? Então elas fornecem somente as partes que a gente vai montar, são 800 partes que vai nessa poltrona, e a gente insere na poltrona, né, amarra isso tudo e faz todo o processo lá dentro do estúdio, de passar resina, de pintura, né? Então tudo isso é feito lá dentro do estúdio. A poltrona leva em torno de 3 meses para fazer, porque a parte artesanal Nossa. é muito difícil, né? Leva muito tempo. Todos os teus produtos têm esse tempo assim de ou não? Por exemplo, qual é o mais longo? O mais longo é essa poltrona? 3 meses? Não, eu tenho uma última dos lançamentos do estúdio, que foi uma mesa, né? Ela chama Banzeiro. Então ela leva em torno de 4 meses para produzir uma peça, né? Que ela é toda cortada Entendi. na CNC, mas ela é um quebra-cabeças gigantes, né? Então as partes são montadas, coladas, né, uma a uma. Isso leva em torno de 4 meses para fazer a mesa. Essa é a peça Nossa, que mais leva maravilha. mais tempo. Maravilha. Isso é muito É. bacana. É. E qual a peça que você hoje é mais rápida para ser montada? São os banquinhos ou não? Acho que é mais rápido é o carambola, continua sendo o carambola. Lá a gente Até porque consegue produzir. a técnica já está Isso. bem aprimorada, né? É Assim, isso, de ele certa é muito forma. rápido, né? No início levava muito mais tempo, mas agora ele é super rápido de fazer. Hoje em dia, então, você pode dizer que você tem uma indústria, uma mini indústria quase Isso. artesanal. Eu terceirizo muita coisa, né, do que eu produzo para vender ali na minha loja. Então, eu terceirizo em Minas, terceirizo no Paraná, terceirizo em São Paulo. Mas grande parte dos móveis, os mais difíceis de produzir mesmo, são feitos lá em Campina Grande, né? Com essas mesmas pessoas que começaram comigo lá, o serralheiro, o artesão. Então, a gente tem essa pequena produção lá, mas é uma pequena produção, eu digo que a parte refinada do trabalho manual é feita lá, porque a parte mais difícil, né, mais artesanal, né, é produzida lá em Campina Grande. Entendi. Então sai tudo de lá, de Campina Grande. A sua produção toda é concentrada lá e é despachado tudo de lá, para os outros Isso, lugares. a boa parte, né, é produzida lá, né? As outras partes que a gente terceiriza com outras empresas é feita em Minas, né, interior ali de Minas e no Paraná. E em São Paulo, uma O, parte pro- pequena em São Paulo. o produto pronto, né? Ou Isso, peças produto pronto já, montadas. já é feito nessas cidades também. Porque É uma a logística, é produção de uma, Campina Grande é pequena, né? Então a gente precisa de suporte de outras empresas, porque a gente tem um catálogo bem grande de produtos. Então a gente precisa ter outras empresas que produzem para a gente. Além disso, o estúdio também desenvolve produtos para as empresas imobiliárias, né? A gente desenvolve produtos para Artefato, Dona Flor, Lovato, Frantino, né? Então tem bastante empresas hoje Baicame, no catálogo. É. Baicame também, né? Baicame também, uma época a gente produziu para Baicame, É, tapetes, bancos, tudo isso, né? A gente desenvolveu uma coleção de tapetes com eles. muito legal. Eu lembro, foi lançado no Design Weekend, se eu não me engano, né? No Design Weekend, Isso. essa coleção de A primeira tapetes. peça foi lançada no Salão Satélite, na Itália, né? Nós lançamos lá esse tapete da Baicame. E depois foi na Design Week, né? Foi toda a cenografia foi feita com esse tapete, né? Foi uma peça de bastante sucesso. Você é convidado bastante para Design Weekend, né? Pra... Agora com a loja, eu tendo a loja lá também, né? A gente tá participando da Design Week. Antes a gente participava para as outras lojas, desenvolvia produtos para as outras lojas, mas agora o foco do estúdio é a loja que a gente está. O ano passado foi, depois da pandemia, foi a primeira vez que a gente participou e desenvolvemos toda uma cenografia que tinha a ver com a linguagem do Nordeste e tudo, para lançar 3 produtos. E a gente colocou na vitrine 3 produtos. Então a gente acaba fazendo eventos dentro da Design Week. A gente convidou a estilista, né, para desenvolver, que ela desenvolveu produtos inspirados no Nordeste. Então tinha tudo, conversava com o que a gente fez de tema ali, né? A Ana A Brígida, ela fez. logística, a logística, então, é uma coisa insana, né? Para gerenciar tudo isso.
Não, eu tenho uma equipe muito boa. Tenho uma É, equipe muito, muito boa. Tanto que hoje, na parte de desenvolvimento de produto, eu tenho dois excelentes designers também que trabalham comigo, o na Renan sua e o equipe. Samuel. Minha irmã trabalha comigo também na parte para gerenciar, gerenciar o estúdio, né, que eu não consigo dar conta disso tudo, né, É criar, muita cuidar da coisa. loja, né, conversar com as fábricas, é muita coisa. Hoje eu não consigo. Então eu tenho uma equipe que trabalha comigo que me ajuda até hoje, que são excelentes, né, me ajudam muito. Você montou uma loja em São Paulo, foi isso? Eu não Isso. faço parte. Eu acabei abrindo uma loja no meio dessa pandemia, né, Olha, que tem 2 bacana. anos já, ali na Alameda Gabriel Monteiro. Eu abri junto com a Tânia Ortega, que tem ela tem um escritório, ela faz interior de iates, tudo. Então nós dividimos esse espaço e estou com essa loja lá há 2 anos agora, tá completando quase 2 anos. E acho que Muito bacana. foi a coisa mais certa que a gente fez durante essa pandemia, porque como durante a pandemia a gente não podia trabalhar dentro das comunidades, não podia visitar, não podia fazer isso. A loja foi o grande escape para o estúdio, né? Que aí a gente começou a vender muitos produtos. Durante a pandemia, acho que foi o melhor período de vendas de produtos de decoração, né? Porque as pessoas estavam em casa e acabavam queria trocar os móveis, queria trocar o móvel da fazenda, ou sei lá, da casa de praia. Então essa época foi boa somente por isso, né? Porque deu um Foi gás um para investimento em a decoração. conforto, né? Exato, Um exato. investimento em conforto. Ah, bacana você ter montado uma loja. É uma tendência que eu estou reparando nos designers, que é É, começar a gerenciar os próprios produtos, continuar com o desenho para as indústrias, né? isso. Continuar com os trabalhos paralelos, mas centralizar os produtos carro-chefe, por assim dizer, com o próprio designer, É, comercializar diretamente. ali na Gabriel Monteiro, só você dando uma andada por ali, você já vê esse movimento, né? Então, o Sérgio, os Farrer abriram uma loja ali perto também, a Sim, Latug abriu uma loja, né? A Mula Preta abriu uma loja também, que é no meio dessa pandemia. Então, tem vários designers caminhando para isso, né? O Pedro já tem uma loja lá o também há Pedro já tem há bastante muitos tempo. anos, É. o Então, Marcos, o Marcos Ferreira da Decameron. Marcos Ferreira. Então, eu vejo muito esse caminho agora do design, do designer ter seu próprio negócio, ter a sua própria loja, sua própria marca, né? A gente veio por exemplo, o Solos, né? Que era Solos, agora já Jader Almeida, é o designer, né? Tomando a frente, tomando o nome das lojas. Tomando posse mesmo, né, do que faz, gerenciando Isso, tudo. Eu acho isso. bacana. Eu vi a loja nova do Jader. Ele abriu, parece que em Campinas, uma loja, se eu não me engano, Ele tem nova, várias né? agora. Ele tem várias agora pelo É. Brasil. Não, isso é muito bom. Até Eu, pelas eu, eu acho, dificuldades que tem eu de acho o chegar na movimento bom. indústria, né? Exatamente, né? E aí, como tem muita gente produzindo design, né? E aí você acaba sendo mais um dentro das lojas de decoração, né? E, e a ideia era ter um lugar onde eu possa mostrar todo o meu trabalho, né? Então, por isso a necessidade da loja. Então, porque às vezes a gente indicava, tem uma peça está nessa loja, você vai encontrar outra peça nessa outra loja, outra peça nessa outra loja. Então fica difícil para quem quer comprar uma peça do estúdio, para ver a peça. Então a gente centralizou nessa loja e aí as pessoas podem ir lá e conhecer quase todo o catálogo do estúdio. E tem uma coisa que eu sempre observei no mercado, tanto quando trabalhava como design de interiores, né? Minha formação de design de interiores, quanto quando comecei com essa história de investigativa do design, que Sim, é o produto chegar na loja e não ter a história do produto. E aí o é, produto encalhar na loja porque não tem essa história que você está falando, né? O produto chega e para o vendedor é mais uma poltrona, é mais um produto. Não tem aquela paixão. exatamente.
de dizer, como Exatamente. você está me contando a história agora, né? E eu acho que você controlando o processo, você consegue trazer isso, porque é o que vende o produto no final das contas também, Exato. né? É o que eu falo, que eu falo para a vendedora lá na loja, nossa vendedora. Eu falo, mais que produto, a gente vende história, né? O que vai fazer um cliente decidir entre uma poltrona, que existe várias no mercado, e a nossa, vai ser a história que a gente vai contar dela. A história do processo, onde foi Justamente. feita, qual o conceito, né? Quem foi que fez. Isso torna um produto especial, né? Quando você conta o conceito da história, de onde veio toda a ideia, tudo, as pessoas chegam a abrir o olho por essa poltrona. Então eles conseguem definir realmente o que eles querem na compra só contando a história. E isso não acontece quando está em outra loja. Eles estão vendendo poltronas realmente. E a gente quer vender É, o conceito todo. Essa é a ideia. não, e isso justamente, eu acho que a maioria dos designers está tomando a frente disso por conta disso. Eu conversei com o Thiago Curioni e ele Sim, comanda tudo também, como você. Desde a produção até a venda, ele cuida diretamente, atende diretamente os clientes. É um bom caminho, né? Continua é. desenhando para a indústria, né? A Sim, indústria cuida daquilo ali. E o Thiago estava me contando que ele tem um cuidado de treinar a equipe de vendas, esses cuidados que a maioria não tem, né? De contar a história do exato. produto e tal, porque isso é importante. É o que faz o produto Precisa. vender no final das contas. Precisa ser contada essa história. O Thiago dá certo, né? Eu converso bastante com o Thiago a respeito disso. É, a gente troca muita ideia a respeito disso. Então, eu tenho visto o Thiago também dentro das lojas, os produtos que ele tem criado. Então, tem essa conversa, tem essa história, todos os produtos dele. Então, isso ajuda na hora da venda. E se ele faz esse tipo de treinamento, poxa, isso é o ideal, seria para aproximar o A entrevista que cliente eu ou fiz com ele, o vendedor. a entrevista que eu fiz com ele, a gente conversou justamente sobre isso, né? Sobre esse cuidado, porque eu vi muito produto bom nascer e morrer no ponto de venda. É, Eu já vi umas coisas absurdas, assim, já vi os que meus. você fica... não, pior ainda, né? Você presenciar o teu com ou confundir com outro designer, ou dizer que é de outro, ou o Acontece vendedor demais. não saber de que designer que é pior ainda. Não, Já vi ou isso vender acontecer. peças que não são suas. Já aconteceu semana passada. Pessoas, acho que não sei se por falta de informação, mas eles devem ter associado que era do estúdio, o vendedor deve ter associado que era do estúdio porque era feito de corda, né? E aí estavam vendendo como se fossem produtos nossos. Não, não é, né? Não é um produto certo, mas só por ter as características da corda. E a gente ficou sabendo É, e acabou informando para eles que não é isso. Acontece bastante na internet também de postarem produtos só porque tem essa característica das cordas, falar, a cadeira do Sérgio Matos. Não, essa não é nossa, por enquanto. tem que pôr um selo de autenticidade agora nas coisas, né? Nós temos agora uma plaquinha para todos os produtos. E a pirataria é um problema, né, Sérgio? Então, assim, a A gente sofre cópia. bastante. A gente sofre bastante com cópia. A gente tem, olha, só o ano passado foram em torno de 280, mais ou menos, produtos sendo feitos, nossos produtos sendo feitos por outras empresas. Cópia, né? Copiado. E é, Copiado mesmo. o produto mais copiado do estúdio é aquela poltrona que eu desenvolvi para artefato, chama IP, é um balanço que eu desenvolvi para eles. Então, essa é a mais copiada em todo lugar, sabe? Todo lugar está fazendo, desde da Porque grande empresa até pequenas empresas. é, o balanço agora virou moda, né? Todo mundo tem um balanço na Exato, sala. Todos os exato. designers fazem um balanço agora. Só que isso é tão frustrante, assim, me deixa tão desanimado em relação ao design, porque é muita coisa. A gente tava, o ano passado, por semana, a gente encontrava 2, 3 peças por semana copiadas. E quando a gente entra em contato, em vez da pessoa se desculpar por ter feito isso, ela fica brava com a gente por estar acionando Nossa, eles, por estar falando deles. Então, por exemplo, uma semana antes de eu viajar para cá, eu passei na Gabriel Monteiro ali, e no final da Gabriel Monteiro tinha uma loja vendendo uma cópia do meu balanço. Então eu parei
parei, fui falar com eles e eles acharam ruim de estar falando com eles, porque eles falaram, a gente comprou de um caminhão que passou vendendo aqui na rua. Não fez isso. Como assim? Loja na Gabriel fazendo isso? Na mesma rua que eu tenho uma loja, né, na mesma rua, perto da Artefato ali também, né, que tem o balanço original, os caras na maior cara de pau vendendo essa cópia. Isso me deixa muito frustrado. Então, só que isso leva muito tempo, vai para a justiça, isso leva tempo, muito tempo mesmo para chegar num acordo, né, com eles. Apesar de todas as peças que a gente desenvolve são registradas no NPI, né? Nós somos, no ano passado, nós fomos a 24ª empresa no Brasil que mais registrou desenho industrial no Brasil, 24ª. Né? De design, nós somos a segunda empresa de design que mais teve registro de desenho industrial. A primeira foi o Jader, uma das primeiras, né? E a gente está em 24º dentro dessa lista. Isso. Bom, é muito produto registrado, mas mesmo assim nada impede de que continuem a cópia, né? De que produzam cópias. Né? Porque o processo da justiça é muito demorado. Por quê, né? Por que tem esse desleixo com criação, com criatividade, né? É negócio, não é? Eu acho que enquanto a justiça não tiver uma força maior nisso, as pessoas vão continuar produzindo, porque elas continuam impunes, nada acontece, a negociação geralmente termina em só eu não vou mais produzir, está tudo bem. Né? Acho que isso precisa pesar no bolso dessas pessoas que fazem cópia, porque aí sim elas vão ter medo de fazer cópia. Né? Não, e é importante a gente falar, porque eu não tinha ideia de que isso estava acontecendo, por exemplo, com você. Bastante. Nunca nem me passou pela cabeça. A gente sabe que tem a cópia e tudo do design e tal, mas nunca imaginei que você fosse o segundo mal copiado no Brasil. Não, eu não é o segundo maior copiado. Eu sou uma das empresas que mais tem registros de desenho industrial no Brasil. Ah, tá. Agora eu não sei se eu sou o segundo mais copiado ou não. Isso eu não sei. Mas a gente tem muita cópia. Muita mesmo. Mas você sabe que a época que eu trabalhei com o Henrique, eu estava em Fortaleza montando Casa Cor. Aí fui me encontrar com um amigo no shopping. Estou passeando no Iguatemi. Parei na frente de uma vitrine de uma marca famosa, que eu não vou dizer qual é. Olhei, falei, mas isso são os desenhos do Henrique na vitrine. Aí eu liguei para ele, falei, olha, você fechou contrato com tal empresa? Que eu não estou sabendo de nada. Ele falou, não. Aí eu tirei uma foto e mandei para ele. Mas assim, cópia descarada. Descarada. É frustrante ver. É frustrante ver porque a gente tem todo um trabalho, tem tanta gente envolvida nesse trabalho, né? E aí você vê as pessoas ganhando dinheiro, mais dinheiro do que você numa peça que foi desenvolvida por você e por todo esse grupo que trabalha com você, né? Porque não sou só eu que fui afetado. Porque quando eles estão fazendo cópia, eles estão tirando o trabalho das pessoas que trabalham comigo, né? Do artesão. Eles estão prejudicando toda a sua equipe. É uma cadeia inteira que eles prejudicam. Então, isso me deixa frustrado e desanimado em relação ao design. Às vezes eu falo, não sei se eu quero criar produtos para outras empresas, para eles fazerem cópia, para que eles produzam, né? É frustrante isso. Né? Entendi. Não, e é o que você fala também, né? Por exemplo, nesse caso aí que eu te falei, a gente nem se levou para processo, porque o Henrique falou, não, deixa para lá, porque vai demorar tanto na justiça, até provar. São outras. E o design tem um detalhe, né? As pessoas não sabem muito disso, mas quando a pessoa faz uma cópia, se ele fizer qualquer alteraçãozinha, o menor que seja, ele já pode alegar que o desenho é dele. Tem uma série de bobagens assim. Isso é uma coisa que mudou, Acílio. Mudou? Isso é uma coisa que a interpretação da justiça mudou em relação a isso. Eu sei porque a gente teve alguns processos já. Agora eles pegam por similaridade. Né? Se a peça está similar à que você desenvolveu, a que está registrada no desenho industrial, então é similar, ok, é cópia. Então eles pegam por similaridade.
Tá? Então não tem mais Entendi. isso de que muda, eu vou mudar só uma coisa aqui, já não é mais. Não tem nada a ver agora mais. Que bom, Parecer com o que produto, bom. ok, é cópia. Entendi. E como é que é o projeto? Falando, já que a gente tocou nesse assunto, como é que é o processo de registro de uma peça? Explica pra gente. Porque tem gente que não sabe disso, não sabe que pode registrar uma obra de arte, uma obra autoral. Como é que é esse processo, no caso do É, design? é que muita gente só pensa no registro quando fala patente. Vou patentear meu produto, mas patentear o produto ele tem que criar algo extremamente novo, né? Então a gente está criando só cadeiras em diferentes formas, né? Quando a gente não está criando um mecanismo, algo assim, para fazer a patente. Então, quando é só desenho, né, design, aí tem um nome chamado Registro de Desenho Industrial, né, que fica dentro Legal. do INPI. E você entra no site do governo do INPI e você faz todo esse processo. Então tem lá, você precisa mandar o desenho técnico, as vistas do produto, né, que tipo de material que usa, e aí é um processo, você Tem as manda para lá, regras às vezes. todas de apresentação, né? Isso. Tem todas as regras de apresentação, e aí você preenche esse formulário e manda para eles e eles vão analisar. E aí você tem um retorno. Às vezes esse retorno leva uma semana, às vezes leva um mês, às vezes leva um ano. Então é um processo longo. Mas a partir do momento que você fez o depósito, né, da taxa, né, e enviou para lá, você já pode se considerar assegurado, né? Só se eles negarem lá no futuro. Mas se você já tem esse número de depósito, você já consegue você já pode colocar esse produto no mercado com tranquilidade. Então é isso que a gente tem feito. Entendi. Tudo que a gente lança, antes de ser lançado, é feito o registro de desenho industrial. E é um processo. Então, para não ter esses problemas depois de que eu lancei primeiro, então a gente faz esse registro. Mas é um processo caro, demorado, leva tempo, né? E mesmo assim, não consegue impedir a cópia. Mas você tem uma segurança de poder fazer alguma coisa, né? Não tem Exato. aquela coisa de ficar. É Não, igual não quando tem que bate o carro, brigar não com tem. eles. Não tem que brigar com eles, Mas falar, eu. você lançou primeiro, eu lancei primeiro. Não, tá aqui, ó, registrado, a data, com tudo. Então o produto foi antes de vocês, né? E é importante mostrar e falar para as pessoas, porque ninguém tem noção, né? O mercado, às Exato. vezes, fica. Falta profissionalização ainda no design brasileiro, né? Eu acho. Falta Esses principalmente caminhos todos. principalmente das empresas que não trabalham com designer dentro da empresa, que não tem uma equipe de desenvolvimento. Então, elas vão pelo catálogo dos outros, elas olham na internet, né? Copiam o que vem na internet, sem perguntar de onde é, para onde é. Né? Por exemplo, eu fui num restaurante no Rio Grande do Norte, em Natal, uma vez, e estavam todos os meus banquinhos nesse restaurante, Carambola. E aí eu perguntei o nome da arquiteta que tinha feito, tudo. Liguei para ela e ela falou assim, eu vi esses banquinhos na internet, mas eu não consegui encontrar quem foi que fez, né? Então por isso que eu mandei fazer num serralheiro, né? Então as pessoas olham na internet, né, acham interessante e mandam fazer, mas hoje tá tudo muito conectado, né? Então, ainda mais nesse mercado de decoração, você sabe quem é que está fazendo. Então, as pessoas que compram designs, lojistas, eles reconhecem de onde é o produto que é meu. Então, a gente recebe muitas denúncias, né? As pessoas veem produtos parecidos com o meu, acham que é meu e mandam para mim. E aí sim eu acabo descobrindo as cópias através disso, porque os produtos do estúdio têm uma característica, têm uma identidade, então as pessoas já costumam associar. Sérgio, acho que estão fazendo uma cópia do seu produto aqui, aí mandam foto. Sérgio, estão fazendo. E a gente entra em Justamente. contato. Mas, no geral, quando a gente entra em contato, as pessoas simplesmente excluem a gente das redes sociais deles, para a gente não ver que eles continuam vendendo a cópia da gente, né? Mas mesmo assim a gente Entendi. tira Dá um print, bloco manda para o ali. advogado. Exato. Isso acontece. Isso que acontece. Nossa, é demais, né? Não, É. todo o trabalho de pesquisa, todo o trabalho de ficar, sei lá, quantas noites acordado para desenvolver uma solução, para fazer desenho técnico, Imagine, é insano. prototipagem. Só a prototipagem é um processo É, caro, porque às vezes você faz o produto uma vez, não deu certo, você faz duas, três vezes, não deu certo. Então, é investimento teu, né? É investimento intelectual também, né? Na parte de desenvolvimento, tempo, é investimento do dinheiro, trabalho das pessoas.
Então é uma falta de respeito muito grande quando alguém faz uma cópia de um produto teu, né? É bom, e é bom a gente falar sempre sobre isso, né? Porque as pessoas não falam sobre isso. Não. Dos designs que eu conversei aqui, a gente não tocou nesse assunto sobre cópia de produto. É a primeira vez que a gente está falando sobre isso. Eu acho importante, sabe? Precisa, esse O mercado precisa. respeito, né? Exatamente, respeito. Esse mercado, ele precisa de uma lei mais forte, né, para que as pessoas possam respeitar a propriedade intelectual do outro, né? Porque não é porque encontrou na internet que tá livre, né? Que é uma ideia lançada na internet que está livre, né? Porque muitas vezes Justamente. eles pensam que é de fora, de outro lugar, só vê a imagem na internet, mas nem vão atrás para saber quem é que fez, né? Então, às vezes o cara tá me Entendi. seguindo, já aconteceu isso, o cara me seguindo, né? E ele com a página dele fazendo cópia das minhas peças, né? Então, é chato isso. Não. Ah, felizmente, é uma realidade do mercado. Eu não tinha noção de que a coisa estava desse jeito, sinceramente. Dentro das pesquisas que eu faço, das pessoas que eu acompanho e tudo, né? Mas vou Uhum. começar a reparar nisso mais, procurar e ver isso, porque eu, por exemplo, como gosto muito de você, gosto do teu trabalho, acho Obrigado, isso um senhor. absurdo. Fiquei chocado, assim, sabe? Acontece muito assim. Sérgio, você está nos Estados Unidos hoje, né? Você está em Miami e está indo para Nova York. Isso. Eu vi que você está visitando as lojas da Artefato aí, porque você desenha para eles e tudo, porque eles têm Isso. lojas em Miami também, não é isso? Eles têm umas 3 ou 4 lojas aqui. E Artefato é um dos maiores parceiros que eu tenho também, né? Então, eu vim conhecer a nova loja deles, a gente está preparando agora uma nova coleção de produtos. Vamos começar agora a preparar uma nova coleção que é para ser lançada na Design Week, né? Legal, Então, a gente vai renovou, na verdade, essa parceria. Então, o Design Week entendi. vai ter uns 3, 4 produtos desenvolvidos pelo estúdio para Artefato. Hoje no exterior, então, nos Estados Unidos, você é representado hoje pela Artefato, né, com seus produtos, né? Isso. E tem, E tem a outra loja que comercializa você mundo afora? Vamos ver como é que então, aqui você nos está Estados Unidos a posicionado aí no gente tem mercado internacional. Nos Estados Unidos a gente tem um showroom nos Hamptons, né? Sim. Que é uma parceria que a gente fez aqui com as pessoas que tinham um showroom lá. Então a gente tem um showroom que vende as peças lá nos Hamptons e tem Artefato aqui na Flórida que revende. Fora do Brasil a gente tem uma galeria na Itália, da Paola Colombari, ela que representa o estúdio lá na Europa. Né? E são esses pontos que a gente tem fora. Né? O mercado internacional já está começando agora, aos poucos, né? A gente está entendendo, porque o custo para envio das peças ainda é muito alto. Né? Fora, às É vezes caro, né? é caro, O às vezes custa transporte, mais que o produto. O envio do produto custa mais que o produto, só para você ter uma ideia. justamente. E para montar um centro de produção aqui é difícil, né? Também. Não teria Não, isso é essa. muito, muito, muito caro. E até você Muito conseguir caro. ensinar todas essas técnicas e tudo isso é um processo difícil. Né? Ainda É, não estamos nesse momento, não. entendi. Eu estou te perguntando isso porque eu estou morando em Londres e eu dei uma passeada por aqui pelos lugares e não vi muita coisa do Brasil assim exposta, né? É, De design brasileiro. A única coisa que brasileira que eu vi foi no V&A uma peça de um designer brasileiro exposto no V&A. gostei. Isso é bom. Eu fiquei bem emocionado assim quando eu vi Joaquim Terreiro Joaquim no Terreiro, Terreiro na sessão de design do V&A. Olha que uau, coisa que maravilhosa. honra, Eu que fiquei honra ver. emocionado quando eu vi. Mas As duas emoções. Joaquim Terreiro é um mestre, né? Pô, ele é uma referência assim para todos nós até hoje. Ele, Sérgio Rodrigues, né? Lina Bobardi, É, todas as pessoas que começaram lá. Então, a Lina Bobardi, por exemplo, ela é vendida na Europa toda com uma cadeira que ela desenvolveu
no Brasil, inspiradas num balanço que ela encontrou no Nordeste e tal. Então, e ela vende nesses, todos esses lugares para grandes marcas, né? Então, né, esse produto está em outros lugares. Sérgio Rodrigues também. Sérgio Rodrigues começou a história dele aqui nos Estados Unidos, né? Então, esses caras são as nossas grandes referências. Os Campanas, que são, né, os grandes designers brasileiros no mundo afora aí, também tem essa característica, né? Então, a gente tem muita gente para se orgulhar, né, aqui no mercado externo, quando a gente vê. Justamente, mas assim, eu senti a falta do... Eu saí aqui procurando o que tinha de coisa brasileira, né? Assim, No mercado e tal. E eu senti falta um pouco, aqui em Londres especificamente. Ainda não encontrei nenhum lugar assim que tenha, por exemplo, os Irmãos Campana. Não vi nada aqui por enquanto. aqui na Flórida, por exemplo, aqui tem bastante lojas brasileiras, né? Então tem a Ornari está aqui, a MAC vai entrar aqui também, tem mais lojas, que a Ovu tem loja aqui também. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia mais de design brasileiro, de venda de design brasileiro. Até porque muitos dos clientes deles, né, muitos brasileiros moram aqui também, né? Então, que nem o Paulo falou, a gente acaba falando dentro da loja aqui em Miami, a gente acaba falando mais espanhol e português do que o inglês. Do que inglês. Justamente. Então, eu senti essa falta aqui do produto, e uma coisa que eu reparei aqui é que a Itália é muito forte aqui na parte de mobiliário. Então, os clássicos do design italiano aqui, principalmente na parte de escritórios, é muito forte. É uma coisa assim absurda. Não, a Itália é muito forte, né, no design mundial mesmo. Aqui é muito forte. Tanto a parte de mobiliário, do mobiliário clássico, de poltronas, de cadeiras de escritório, quanto da parte de marcenaria. Tem Sim. coisas que vêm absurdamente montadas da Itália, laqueada. Uma coisa absurda, assim. Sabe? E isso me chamou muita atenção. Quanto que eles penetraram no mercado e estão presentes, né? Então, os escritórios... A Itália tem uma história muito forte no design mundial, né? Então, ela foi das pessoas que investiram realmente na indústria de imobiliário, né, com a tecnologia. Muitas tecnologias desenvolveram lá em 1950, 1960, né? Então, foi nessa época que deu o boom do design italiano, mas com muita tecnologia. Então, eles usam o melhor da espuma, desenvolvimento de acabamentos. Então, a Itália acho que é a grande indústria dentro desse mercado de design, né? Lógico que hoje eles produzem em outros lugares também, mas a indústria mais forte do design é a italiana. Tanto é que a semana de móvel da Itália é a maior do mundo, né? Assim, é a referência para todos os outros designers, né? Ainda é a maior, né? E nós somos muito jovens ainda nisso, né? A gente está formando essa identidade brasileira ainda, né? Eu acho. Eu acho que a gente veio... Acho não, tenho certeza. Não, assim, eu acho que a grande mudança do design aconteceu há pouco tempo, né? Pouco se falava do design brasileiro antes. Então, a gente consegue ver uma mudança de 2010 para cá. Que aí começaram, as lojas no Brasil começaram a vender design brasileiro, né? Que antigamente, eu não queria, eu quero que o móvel italiano, então, quem é brasileiro? Não, eu prefiro o que é importado, né? E agora não, tá essa corrente desde 2010 de lojas com identidade brasileira, lojas vendendo design brasileiro, lojas vendendo artesanato brasileiro. Se você andar ali na Gabriel, chega a dar um orgulho de você ver, né, tanto design brasileiro, né, sendo vendido lá no meio das grandes indústrias mundiais também, né? Menos Itália, mais Brasil. Verdade. Menos Itália, mais Brasil. Não, mas isso é bom, de certa forma. É bom. A gente precisa disso. Tem que ter orgulho de ser brasileiro. Outro dia eu entrei numa lojinha de objetos, coisinhas de decoração, pequenas e tal.
E tinha um joalheiro brasileiro, que eu conheço, que faz um trabalho de crochê de metal. As peças dele são feitas com crochê e banhadas a ouro. Eu Uau. olhei para aquilo e falei, eu conheço esse designer, ele é brasileiro. Aí eu perguntei pro moço que estava no caixa e ele era brasileiro. Falei, essa peça é de tal designer. Ele falou, é. Ele falou, como é que você conhece? Eu falei, eu não sou brasileiro, eu conheço, eu conheci esse trabalho, sou apaixonado pelo trabalho dele. Inclusive, eu queria trazer para cá, na época. E tem aqui vendendo, então isso dá um orgulho na gente, assim. Bacana, Como bacana os ver. dois grandes orgulhos que eu tive foi encontrar Joaquim Tenreiro num museu importante como o V&A, que é um dos meus preferidos. E a primeira vez que eu entrei na Tate Gallery aqui, tinha uma exposição da Lígia Clark Uau. num dos salões. Aí eu fiquei, assim, a gente tem muita gente para se orgulhar, muita gente que fez e tem, faz é isso. sucesso no Brasil e fora do Brasil. Então, até mesmo se a gente fazer uma viagem dentro do Brasil aqui e a gente vai encontrando os talentos que tem, né, nesses lugares, você fala, uau, como ninguém conhece o trabalho dessa pessoa. Tem um artista, eu não vou lembrar o nome, lá no Piauí, cara, eu acabei descobrindo a arte dele lá, ele faz com argila, eu falei, como que ninguém conhece esse cara ainda, né? Porque ele faz um trabalho Mas incrível. tem então, muito. tem muita gente ainda, muito talento ainda escondido dentro das regiões aqui no Brasil que precisa ser mostrado. Tem, e as lojas, tá aparecendo muita loja de artesanato brasileiro, não de Bastante. design, mas de artesanato. Uhum. Outro dia eu vi uma loja que eu sigo, que agora eu não vou lembrar o nome, e eu sempre entro na loja para ver, principalmente essas lojas muito grandes, todos os artesãos que eles trabalham. E eu vi uma mulher que ela borda folhas. É uma coisa Ah, lindíssima. eu vi o E aí trabalho dela. é a mesma coisa, pai, como é que essa mulher não é famosa no Brasil? Você fica olhando e fala assim, Acho como é que que a ela pessoa. eu sei quem é, eu já vi o trabalho dela. Eu Ela me borda fugiu o nome dela. pássaros, exclusivamente ela borda pássaros. É uma Em folhas secas. coisa, em folhas secas, é uma coisa É, tão linda. Aí você fala assim, a mulher devia estar no museu, numa galeria de arte, porque é um trabalho insano. Você olha para aquilo ali e fala, bordar numa folha, porque bordar no tecido já é difícil, bordar numa folha seca, exato. né? Então você vê essas coisas todas. Você vê, por exemplo, essa loja da Mariana Amaral, que é a Itens, que é Sim, bacanérrima. Eu não sei muito, se você muito. conhece. Conheço papéis A ali da minha loja. bacanérrima, cheio de brasilidade, né? Isso é bom demais, assim, dá É, orgulho de ver isso. tem a Dipot que vende só artesanato brasileiro, só peças artesanais É, também. É lindo, a eu consigo Diput passar foi, um dia ali dentro só olhando as peças. a Diput foi uma das primeiras marcas que investiu nisso, né, no Brasil, Exatamente, de foi. todas. Era a primeira Antes as loja pessoas não que. queriam as pessoas tinham meio que um problema de autoestima, não queriam colocar artesanato dentro de casa, né? Era muito difícil. Então, acho que isso foi um processo construído pelos arquitetos, de começar a inserir peças de artesanato brasileiro dentro das construções deles. E isso, né? É, Tipo, você coloca. A Casa Cor foi, eu acho, um grande incentivador disso também. A Casa Cor pedia para colocar pede para colocar peças regionais, né, dentro da decoração. Isso vai formando, né, a cabeça das pessoas para aceitar artesanato dentro de casa, para mostrar que artesanato não é algo menor, e sim é algo, né, bem maior. Você está levando parte, como eu te falei, está levando parte de uma cultura para dentro da sua casa, né? E o isso faz o especificador artesanato maior. trabalha junto, né? Exato. O E especificador esse trabalha processo junto, levou né? anos, né? E hoje as pessoas querem artesanato, as pessoas querem ter uma luminária feita fibra natural, por exemplo, na sua casa de praia. Então, esse é um processo que mudou e que eu acho que foi importante, né? Nesses 10 anos para cá, 12 anos para cá, por exemplo. E você foi um dos precursores nisso, né? Nessa identidade brasileira, porque que eu me lembro assim,
foi um dos primeiros. Teve bastante gente antes que trabalhou, né, na parte de desenvolvimento de artesanato. Me fugiu os nomes aqui agora, mas teve uns designers antes que fizeram isso, que fizeram esse trabalho, né, mas não nessa escala que é agora, que muitos estados, muitas regiões estão desenvolvendo produtos, né? E querem produtos que tenham a alma do local, tenham a alma da região, né? Isso é importante. Eu digo assim, um dos primeiros que começou, que se manteve no mercado e que está mantendo, né? Porque muitos nomes, igual você falou, teve muitos nomes, mas muitos desapareceram, não resistiram. Difícil, né, pelas Cílio, dificuldades. Você se manter no mercado. É difícil você se posicionar no mercado e se manter nele, né? Você tem que estar sempre criando o tempo todo, você tem que estar sempre com coisas, mostrando coisas novas para você se manter nesse mercado. Então, acho que essa é a estratégia, né? E muitos tiveram dificuldades também durante essa pandemia, tudo isso, muita gente saiu do design. E eu entendo por quê, né? Não, é difícil mesmo, não é fácil não. Eu conversei até com o Rabi Araújo, não sei se você conhece ele, De Campina Grande. sobre isso. O Rabi é um conhecido meu, conheci ele em Brasília, na verdade. E o Rabi é de Campina Grande, eu conheço. Ele foi o terceiro entrevistado da gente, então, e ele contou isso, né? Ele falou sobre essa dificuldade, porque ele está no início do processo, né? Descobrindo, igual você, por exemplo, tentando ali na indústria regional, montar a própria indústria dele, né? Os próprios meios dele, porque principalmente no interior do Brasil, fora o eixo São Paulo-Sul, é muito difícil, né? Muito. Por exemplo, eu estou vendo uma geração de designers brasilienses, por exemplo, que está uma coisa impressionante, que antes não tinha. Não. Né? Você tinha os designers paulistanos e do Sul, né? É que era muito difícil. O grande mercado, acho que da decoração está em São Paulo, né? Então, acho que quem mora em São Paulo, eu acho que tinha mais facilidade de entrar nesses mercados, de conseguir esses lojistas, né? E mostrar seu produto. Hoje em dia, por exemplo, eles vão todos para São Paulo, para as grandes indústrias e tudo, mas tem uma galera muito bacana em Brasília agora, da nova geração, que está me impressionando assim. E hoje tem um negócio que é outra tendência de mercado que eu reparei, que são as agências de design, que não existia isso naquela época. Que é gente que está se especializando em levar os talentos para dentro da indústria. Que é uma coisa que eu reparei, que é uma novidade, assim, de certa forma, no mercado. Na minha época não tinha isso. Não, na minha né? também não. Não é? Na nossa época não tinha isso. Não. Na nossa época, a gente chegava lá com um projetinho debaixo do braço, batia na porta da indústria, posso apresentar meu trabalho para vocês? Né? Foi assim que eu lembro. É assim para mim até hoje. Mas, então, por exemplo, você já é um nome consolidado, todo mundo já sabe, já conhece Sérgio Matos, sabe quem é um nome já bem expressivo no mercado nacional, as pessoas conhecem, não precisa apresentar, né? Mas hoje, por exemplo, eu estou me deparando com essas agências de design, eles falam isso mesmo, sabe? Que é o pessoal que faz essa ponte para os designers já formados e tudo. Novos talentos, muita gente bacana surgindo, sabe? Mas é muita gente nova no mercado, assim. A minha pesquisa, até para fazer as entrevistas, é muita gente nova, mas muita gente nova. Um trabalho de qualidade, que é importante, né? Isso. Uma marcenaria de primeira qualidade, detalhes, assim, primorosos, sabe? Bem orgulhoso, assim, de ver as coisas. Bom. Porque antes, eu sou da época que a grande estrela da marcenaria era a Juliana Lussá, por exemplo. É incrível. Né? Que tinha aquele móvel cavilhado, era só ela que fazia aquilo. Né? E hoje em dia muita gente faz, mas quem começou com isso, por exemplo, a minha referência no mercado era ela, há 10 anos atrás. Né? E ela ainda hoje continua fazendo esse trabalho primoroso. Eu gostava muito, gosto ainda do trabalho do Maurício Azeredo, não sei se você conhece.
Tá em Conheço, Maurício Goiás. Ele tem um maravilhoso. trabalho incrível com marcenaria, com cores, com encaixes, né? É um cara que eu admiro bastante dentro da marcenaria. O Paulo Sim, Alves, é. né? O Paulo Não, Alves é incrível também. Paulo Alves é incrível. É, Eu digo assim, o Paulo Alves também é dessa época. é, É dessa época. Quem mais que é dessa época? Juliana, o Paulo. Mas é aquela época do plástico injetado, que a referência era o. A Gabriel era só loja de plástico injetado, não tinha nada disso. Tanto é que essa galera que era do artesanal, do móvel feito à mão, cavilhado, tinha uma outra região, né? Era é. ali perto do Marcos Ferreira. O Marcos Ferreira, a loja dele era na. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora do local, que até hoje é onde a loja da Juliana, acho que até hoje é lá. Né? Sim. Ela nunca saiu dali. Né? E depois ela continua no mercado, e ali tinha aquele polozinho, que era a Juliana, perto do Marcos Ferreira, Isso. perto do. Eu não lembro se o Maurício tinha loja ali também. Era uma galerinha ali, um núcleozinho de brasilidade. Muito pequeno, mas era ali. E a Não, Dipot sempre, né, na Gabriel. é isso. Né? Enfim. Bom, adorei te ver. Também. Foi um Papo prazer. delicioso. Dá para conversar mais umas 3 horas, porque você é um cara incrível. Obrigado, Silvio. É um professor do design. Eu estou muito feliz de ter recebido você aqui, de você ter aceito o convite. Você é sempre muito generoso comigo. Apoia meu trabalho. Os designers apoiam meu trabalho de certa forma. É um cara especial, assim, sabe? Não, obrigado, Silvio. Eu já admirava seu trabalho. Depois da palestra que eu vi em Brasília, fiquei mais impactado ainda. E eu queria trazer um pouco dessa tua experiência para cá, né? Opa. Bom, vamos lá. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais. Tá. Onde é que a gente encontra os teus produtos? Onde é que compra? Dá essas informações comerciais, por assim Tá bom. dizer. Bom, hoje nossos produtos você pode encontrar na nossa loja em São Paulo, na Gabriel Monteiro, né? Endereço? Fica Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1525, né, em São Paulo. Certo? Temos também um site, vendemos pelo site, sergiojmatos.com. E Pode temos comprar também direto no seu site. Pode, ou também pode fazer contato com a gente pelo Instagram, que a gente passa todas as informações. O Instagram é esse mesmo que está aqui, né? Sérgio J. Matos. E aí a gente atende por Certo? lá também, tá bom? Estados Unidos, artefato e Não, na loja de Estados Hampton. Unidos são algumas peças com artefato, mas o showroom com as outras peças do estúdio está nos Hamptons, né? E aí Maravilha. o nome do showroom lá é Heritage. Então a gente tem o Heritage. Instagram também chamado Heritage. E aí você pode, quem estiver por aqui pode acessar por lá. E a galeria que vende o estúdio na Itália é a Paola Colombari, né? Tem no Na Instagram também. Europa, eles Paola mandam Colombari. para todos os lugares da Europa. Ou não? Ela consegue distribuir para todos os lugares, né? A gente manda para ela e ela Bacana. distribui. Tá? Querido, foi um prazer, viu? Muito. Prazer mesmo. Eu, Te foi um agradeço. prazer todo meu. Eu que te agradeço a disponibilidade, o malabarismo que a gente fez para conseguir falar. Me perdoe por isso. Imagina, é assim mesmo, fica tranquilo, isso é normal, tá? Tá bom. Mas eu agradeço a disponibilidade, a paciência. Aí é bem cedo, né? São 9 horas da manhã. Não, E tá eu tô com tranquilo. 3 fusos horários no relógio. Brasil, Londres, E daqui. Nova York, 4, e Miami. Espero em breve poder te encontrar. Tá, vai ser um Ou aqui prazer. na Europa, ou em São Paulo, ou nos Estados Unidos, tá bom? Vai ser um prazer, querido. Se cuida aí, se cuida muito, viu? Querido, obrigado. Abraço. Obrigado mais uma vez, tá bom? Imagina. Beijo para você. Beijo, se cuide. Obrigado. Conversei com Sérgio Matos, conversa maravilhosa.
um amigo querido de muitos anos, que eu já conheço, já sigo, sempre muito generoso comigo, com a nossa audiência. Eu vou encerrar por aqui e semana que vem a gente tem outra entrevista com outro designer bacana. Vocês que nos acompanham, que nos dão audiência, muito obrigado. Esse é um projeto independente e a gente pede só que vocês curtam a nossa página, divulguem nossas entrevistas, e toda semana a gente vai ter um designer bacana aqui para poder conversar com a gente sobre o mercado de design. Obrigado, boa tarde para vocês. Site Área, acesse esta ideia. Obrigado.